Eu acho que houve uma evolução enorme, importante nesses últimos anos, apesar de todos os tropeços que a gente sofreu, né, nesse caminho, não por conta só da atividade, mas por conta da conjuntura política, né, da conjuntura eleitoral, das normas. Mas acho que houve sem dúvida uma evolução técnica, uma evolução de forma, de conteúdo. Houve uma evolução bastante importante e que sofre agora um certo pênalti, né? Sofre um momento em que a gente está tendo que fazer um refluxo, né? Mas você lembra que isso não foi só... Ela não ocorreu. Agora aconteceu um novo refluxo. Mas já houve outro refluxo há anos atrás, quando se aprovou a lei em que não se podia externa. Sim. Lembra disso que você em 86, quando foram os primeiros programas ao vivo, né? Ao vivo, que eram programas políticos, mas que podia tudo, né? Podia externa, o comício podia ter artistas cantando, ou humoristas fazendo piada. E aí, num determinado momento, se eu não me engano, o Serra, ele faz uma nova lei onde não poderia ter imagem externa. Não poderia ter trucagem. Que é um termo completamente estranho, porque de repente você não podia pôr letreiro, porque trucagem seria um letreiro, né? E eu acho que a gente foi caminhando para as restrições, como se isso fosse democracia. Ou seja, se restringiu a imagem externa, a possibilidade do candidato estar... Democracia no sentido de ter igualdade para todo mundo. Buscar igualdade. A ideia, quando surgiu a história de proibir o comício com shows, eu acho que tem sentido. Só que quando ele entra eu acho que toda vez que entra na seara da comunicação, né? E principalmente essa comunicação que a gente poderia chamar de comunicação publicitária ou marketing político na parte de televisão, né? Era uma das ferramentas, porque você tinha um rádio, você tinha o panfleto, em determinado momento você tinha o outdoor, que também foi proibido, né? Porque era pago, você não podia pagar. E, na verdade, isso demonstra, para mim, que há um certo desconhecimento da vida real por parte de quem faz a lei, né? Ou porque tem interesse na lei, para que ela se beneficie, ou porque tem desconhecimento. E eu acho que, especialmente o TRE, está muito distante dessa realidade. Na época dos outdoor, o TRE, na verdade, eu acho que tirou isso não porque tinha que pagar, mas porque ele tinha que fazer uma distribuição de outdoor pelo Estado ou pelo país, em lugares onde ele não tinha o domínio. O próprio TRE cria regras que ele também não tem condições de regulamentar ou de acompanhar por desconhecimento. Ou de fiscalizar. Ou de fiscalizar, especialmente isso. Então, eu acho que é uma tentativa e erro que acaba prejudicando o processo eleitoral, o processo democrático, porque ele cria regras que nem sempre são eficazes na prática, né? Que não evitam um beneficiamento de alguma candidatura ou outra, né? Mas veja que a regulamentação ela não é feita de uma forma onde haja um conhecimento completo do processo. Veja bem que essas novas formatações, elas são feitas... O TRE, na verdade, tenta regulamentar alguma coisa que os políticos fizeram no Congresso. Certo. Né? Eles aprovam uma nova fórmula, uma nova lei, e o TRE... Que tem um objetivo, né? Como nesse faz último... a própria lei que o beneficia, né? Porque... complicado. Inicialmente, quem olha a nova legislação pensa, foi feita por amadores, né? Porque não foi pensada, porque a diminuição não vai resolver nada. Na verdade, eu acho que foi feita por gente muito profissional. Gente tão profissional que conseguiu fazer com que as coisas, se não houver uma comunicação muito forte nas redes sociais, em outras áreas, e com algo que chame realmente a atenção, né? Uhum. O que vai acontecer?
nessa formatação, vai se manter tudo igual. Sim. Não vai haver a renovação que todo mundo diz que vai haver, porque não vai haver criação de notoriedade, de respeitabilidade ou de informação sobre determinado político novo ou jovem. E aí eu digo que tem uma confusão muito grande, eu não sei se você concorda, mas há uma confusão muito grande entre o que é o novo hoje. E eu acho que tem o novo e tem a novidade. A novidade pode ser alguma coisa desconhecida que você nunca viu. O novo deve vir exatamente pela forma de comunicação desse candidato, que não importará a idade, importará o discurso. Isso eu acho que é importante também, e o papel do campo se destaca por isso, porque, na verdade, a gente não está aqui só tratando de questões do profissional da ponta, do marqueteiro, mas tem toda uma indústria por trás desse trabalho que precisa também ter oportunidade de seguir tocando o seu trabalho. Nós não vamos perder qualidade, nós não podemos entregar um produto de péssima qualidade para o eleitor, porque ele não vai querer absorver aquele tipo de mensagem mal formatada. Então, eu acho que quando tu toca assim, que tem uma equipe enorme, né, que precisa trabalhar e que precisa produzir, e eu acho que isso torna o trabalho do campo mais necessário e mais importante. E o legal foi descobrir, até no depoimento que a gente ouviu aqui já, que a gente encontrou nessa reunião do campo pessoas, né? Nós nos encontramos, nós nos reunimos. Na verdade, nós saímos do nosso isolamento, né? Cada um tem lá a sua empresa, a sua atividade, cada um lá tem os seus compromissos, os seus problemas. E, na verdade, a gente pode se reunir através dessa entidade, do nosso clube, e buscar caminhos que possam melhorar a nossa atividade no Brasil, né? Enfim. Acho que não é só... Eu acho que é isso, é melhorar a nossa atividade profissional, mas eu acho que é gerar conhecimento do nosso trabalho, não como, mas gerar conhecimento na forma da teoria do nosso trabalho, que nosso trabalho não é um trabalho absolutamente mediúnico, né? A gente recebe um pai de santo aqui e diz o que vai fazer, olha, para o candidato, benze ele, ó, vai para frente que a gente vai ganhar. Não. É uma coisa pensada, raciocinada, né? E, na verdade, só uma coisa que eu acho que a gente tem que, para mim, pelo menos, eu sempre divido o seguinte: todos os candidatos têm coisas boas e coisas más, ou seja, ele pode ser bom, um pode ser bom em economia, o outro pode ser bom em segurança, o outro pode ser bom em saúde, né? Aí você vai ter que decidir, e aí é o trabalho que eu acho que é o nosso trabalho, é decidir para que campo interessa levar a discussão para o meu candidato. Uhum. Né? Eu tenho que trazer a discussão política, e isso é o nosso trabalho. Ou seja, discernir e explicar para o nosso cliente as ferramentas que a gente tem e como a gente faz com que ele possa atingir as pessoas com um discurso na área dele, mais confortável para ele. E a grande armadilha é se você conseguir trazer o seu adversário para o campo onde você é mais forte. Uhum. Né? Eu acho que isso é um pouco do o trabalho que a gente tem que fazer. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a gente está discutindo em cima de uma informação que ela não te permite ter uma conversa adequada sobre esse assunto. A lei eleitoral, ela é feita em cima de critérios que não são os critérios reais. É por isso que surgiu o campo, é por isso que nós estamos exatamente nisso. Quer dizer, nós estamos discutindo sobre uma base que não nos leva a uma conclusão final. Eu te ouvindo, e tu tem muito mais certeza do que eu, tu consegue emitir uma posição sobre esse assunto. Eu, nesse momento, estou numa situação intermediária. Eu estou ouvindo os candidatos e estou ouvindo o mercado. E as conversas, elas são muito diferentes. Elas estão em níveis completamente diferentes. Os candidatos com uma expectativa de pagar um valor muito menor, que não te permite fazer o trabalho com a qualidade que a gente comentou um pouco atrás, né? Quer dizer, que é necessário ter um trabalho de qualidade. Comunicação
tem que ser feita com qualidade. As pessoas estão acostumadas a receber trabalhos com qualidade. Isso não quer dizer que tu precisa pagar muito dinheiro, né? E, por outro lado, tem profissionais, né? Os profissionais de marketing, que têm uma expectativa e que não tem muita certeza como é que o outro lado tá pensando, e que tem uma expectativa de manter os ganhos com alguma avaliação. Então, assim, eu acho que é um abismo nesse momento entre o que alguém quer pagar e o que quer receber. Isto eu não tenho certeza de como vai andar para frente, né? Claro, vai ter que ter uma equalização, o mercado vai se ajustar, que o né? mercado se ajusta. Mas a origem de tudo isso, para mim, não está entre quem quer pagar e quem quer receber. Acho que você tem razão. Em que pese que as circunstâncias que vão cercar essa eleição estão postas. Certo. Infelizmente estão postas. Né? Equivocadamente postas. Equivocadamente. Não, e pior, colocaram uma culpa, estabeleceram um culpado, que é essa área de marketing, incluindo comunicação e tudo. Eu acho que por tudo que a gente já conversou aqui, a evolução que teve o marketing, a profissionalização que muitos profissionais, muitas empresas alcançaram, a especialização, né? Hoje a gente tem vários especialistas, vários profissionais que vivem dessa profissão, que vivem dessa atividade. Tá? Eu acho que por isso aí, eu acho que o Brasil continua bem, né, com excelentes profissionais, com excelentes fornecedores, e a gente só vai ter que caminhar para frente. O Camp vem exatamente num momento em que eu acho que houve um estressamento, né, dessa hipocrisia toda, né, que eu costumo rotular dessa forma. Quer dizer, a gente não discute a vida real, né? A gente não discute como é que nós profissionais devemos nos posicionar, como é que a gente anda juntos, como é que a gente consegue fazer mudança. E o Camp vem exatamente nesse sentido de fazer com que essas pessoas se reúnam, saiam do seu isolamento, acabem formando ideias, formando conceitos, formando regras, né? Se autoprotegendo para tentar avançar exatamente numa legislação mais coerente, né? Mais real, mais honesta, né? Do que essa que está aí, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que a gente trabalhe de forma transparente. Quantas pessoas dependem do nosso trabalho? Se você imaginar, nós temos vamos ter pelo menos viáveis, esse ano mínimo, hein? Porque eu estou presumindo 2, 3 candidatos por estado. Em alguns estados vão ter 3, em outros vão ter 2, né? Mas se você chutar um número, você vai ter de 46 a 50 candidatos a governo. Não, acho que mais, um pouco mais. Quantas pessoas movimentam, né? Isso. Quantas pessoas movimentam esse mercado? Não estou falando de mais 2 senadores. Não estou falando de mais N deputados federais e N deputados estaduais. Ou seja, tudo isso é um gerador de emprego e renda justo. Porque as pessoas que trabalham nesse nosso negócio estão prestando um serviço ao eleitor, não um desserviço, que é levar a informação de quem é o candidato. E pior, até mesmo quando o que se chama de ataque, você está contando uma história sobre alguém que o cara poderia votar. Se você não conta uma verdade que você sabe sobre o seu adversário, você está compactuando com a mentira dele. Não é? Então, essa discussão, né, do nosso trabalho é muito importante. Eu recentemente fiz uma pesquisa e fiquei um pouco espantado pela desinformação, né, de um determinado segmento do eleitor sobre informações, quem são os candidatos a presidente, quem são os candidatos a governador. A pergunta, isso foi feito no município, pergunta assim: você sabe de algum político que tenha relação com a Lava Jato? Ninguém sabia nome de ninguém.
E eu, no primeiro momento, achei que isso era muita desinformação, quer dizer, era um despreparo do eleitor, né? Mas depois, fazendo uma reflexão um pouco mais adiante, eu me dei conta do seguinte: a política, ela está tão distante, ela está tão mal feita, ela está tão depreciada, né, em relação ao eleitor, às pessoas de uma maneira geral, que esse assunto realmente só faz parte do interesse dela quando isso diz respeito a alguma coisa da vida dela. Então, quando se diz que os caras param para assistir um julgamento, né, de um determinado político, isso diz respeito à vida dela, porque ela quer ver aquele cara punido. Mas se o político está fazendo um discurso sobre um determinado tema, ela simplesmente desliga. O processo eleitoral ainda, na minha opinião, ele está muito... As pessoas deixaram de lado por um momento, por fastio, por repulsa, né, por uma série de coisas. E eu acho que a gente também tem que trabalhar para tentar trazer o maior número de eleitores para essa eleição, né? As pessoas não podem deixar de exercer o seu direito de escolha, né, ou de participar do processo eleitoral, né? Ser responsável um pouco por aquilo. Eu acho que não querer votar, não ter a responsabilidade da escolha, é uma coisa muito cômoda, né, nesse momento, na minha opinião. Acho o que as pessoas chamam de desinformação, eu chamo de excesso de informação. Tem tanta informação e ruim, que uma informação... A minha reflexão leva para isso. Uma informação sobrepõe a outra. Se você pegar, por exemplo, nos últimos meses, você pega ali atrás, intervenção no Rio de Janeiro, né? Todo mundo prestou atenção, em que pese que o Rio de Janeiro nem é. Tem estados onde a criminalidade é muito maior, mas tudo bem. Pegaram o Rio de Janeiro porque era uma vitrine. Aí, criminalidade do Rio de Janeiro. Aí, infelizmente, aí começa a história da prisão do Lula. Vai prender, não vai prender? Vai prender, vai não prender? Aí, assassinam a Marielle no Rio de Janeiro. Nova onda, sobrepõe a outra. Aí, quando alguém fala da Lava Jato, aí acontece um novo fato. Prender o Lula. Transborda de informação no cérebro das pessoas. Eu e você estamos interessados nisso, mas o eleitor comum, ele está preocupado se ele vai receber o salário dele, se ele tem o 13º, se a mulher dele vai ter comida na mesa, se ele vai ao supermercado, se ele vai comprar pão, se ele vai parar para tomar uma birita. O eleitor ele quer assistir um jogo de futebol, né? Então, nós estamos querendo falar para as pessoas que não estão disponíveis para ouvir. E pior, com informação que não... Não, se os nossos candidatos tiverem coisas para falar que não estão interessando o eleitor... Ele não vai... blá, 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 né? A grande coisa da rede social é que ela criou esses círculos concêntricos, né? De que as pessoas só ouvem aquelas pessoas que elas gostam, né? Tanto que há o fenômeno do eliminar, né? O excluído. Não, olha, se continuar falando tal coisa, eu vou excluir do meu grupo. Claro, porque você vai excluindo aquilo que te incomoda e você fala consigo mesmo, dentro desse mesmo círculo. Você só fala o que você quer ouvir, ou só ouve o que te falam e que é o que te ajuda. Acho que o nosso trabalho aí é um trabalho técnico e não ficou mais difícil, mas ele ficou mais desafiador. Desafiador. Tem uma cientista social que diz eu vi já ela dizer várias vezes para alguns políticos dizendo o seguinte: tudo que tu aprendeu até agora sobre política, esquece. Não é nada disso. Bota pro lado. Tem um novo jeito de fazer política. O problema é que ela não diz como, né?